Em 1887, Bram Stoker escreveu aquele que seria o livro sobre vampiros mais famoso da história, Drácula, onde apresentava o Conde Drácula, um vampiro de séculos de idade que arrumava um jeito de ir para a Inglaterra para começar o seu reino de terror, com alguns personagens tentando de tudo para detê-lo. Com uma história bem construída e uma narração diferenciada, o livro marcou a época e com o surgimento do cinema não demorou para sair adaptações do livro. Entre elas, Nosferatu, uma versão não autorizada do livro, e passando pelo Drácula hollywoodiano, e a partir de então apareceu em vários outros filmes, livros, séries e jogos, sendo o personagem mais adaptado da história. E nesse vídeo eu trago o primeiro filme que eu vi dele, o Drácula, um filme britânico lançado em 2006 e dirigido por Bill Eggers, que não é dos mais conhecidos ou dos melhores, mas traz algumas coisas interessantes. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo. E também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele o vídeo ganha pontos e com mais pontos ele é recomendado para mais pessoas. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Em que a trama do filme se passa em 1899 e acompanhamos o Lord Arthur Holmwood, que no livro não era o personagem central, mas aqui foi transformado no protagonista, em que ele é noivo da jovem Lucy, mas tem um problema. Ele, quando vai visitar o seu pai, descobre que ele está doente com sífilis e acaba morrendo. E a doença passou para o Arthur de forma hereditária, mas ele não conta para Lucy, tentando encontrar uma cura antes do casamento. É então que ele conhece um culto religioso chamado a Irmandade, em que o líder desse culto diz que existe alguém que pode curar ele, o Conde Drácula, um vampiro de 900 anos, que se ele ajudar o Drácula a vir para a Inglaterra, ele limpará o seu sangue. O Arthur concorda, e ele acaba conhecendo os amigos da Lucy, o Jonathan Harker e sua noiva Mina, que o Jonathan no livro é o protagonista, mas aqui não. Em que o Arthur, sabendo que o Jonathan é um advogado, ele contrata a firma dele para vender terras para o Conde Drácula e assim convidá-lo para vir para o país. E o Jonathan acaba indo para a Transilvânia, onde mora o Drácula, para acertar a papelada da compra das terras, com o Drácula aparecendo na sua forma idosa e decrépita. Mas após concluir a compra, o Drácula mata o Jonathan, bebendo seu sangue e assume a forma mais jovem. E logo depois ele viaja escondido no navio Deméter, carregando caixões com terra profana, matando toda a tripulação, e o navio acaba encalhado perto da residência do Arthur. Só que mal sabe ele que o Drácula não está querendo cumprir o acordo, porque ele é o Drácula, ninguém manda nele. E quando ele chega, começa a se aproximar da Mina, porque ela está desolada, sabendo que o Jonathan pode estar morto. E assim o Drácula utiliza disso para ter a amizade dela. E quando a Lucy aparece, ela o convida para a casa do Arthur. E ali o Arthur e o líder do culto encontram o Drácula, e a sós o Arthur o confronta que não era para vir para sua casa e que ele tem que cumprir o seu acordo. Mas o Drácula coloca ele no seu lugar, dizendo que ele faz o que quiser e vai embora. Mas durante a noite, ele visita o quarto do Arthur e da Lucy, porque os dois se casaram, mas ele não consumou o casamento por causa da doença, e o Drácula aproveita disso, seduzindo a Lucy, mordendo seu pescoço e faz a beber o seu sangue. E na manhã seguinte, ela está fraca, e ele chama o seu amigo, o Dr. John Seward, outro personagem do livro, que diz que ela está quase morrendo e precisa de uma transfusão de sangue. E o próprio doutor faz essa transfusão, em que a Lucy melhora, mas o Drácula continua a visitar ela, e bebendo seu sangue, ela acaba morrendo, com o Arthur desolado sabendo o erro que cometeu. E o Dr. Seward, desconfiado do Arthur, acaba descobrindo sobre o culto que ele participa e encontra o local que eles se reúnem. Mas lá dentro descobre que o líder do culto morreu, em que o Drácula fez ele se matar. E ali no porão ele encontra o professor Van Helsing, acorrentado, em que ele explica que foi contratado pela Irmandade para pesquisar vampiros e encontrou o Drácula. Então eles mandaram o Van Helsing para a Transilvânia como mensageiro da Irmandade.
para levá-lo para eles, em que o Drácula concordou desde que fosse convidado para ir e arrumassem terras para ele. Mas o Van Helsing foi atacado e sobreviveu porque estava com o crucifixo. E quando voltou, a Irmandade o prendeu para não revelar nada. E fizeram o esquema para o Jonathan ir tratar com o Conde, causando a morte dele. E o Dr. Seward vai confrontar o Arthur e descobre sobre a sua doença que o Drácula é mesmo um vampiro. E todos se juntam para detê-lo, e o Van Helsing e os dois encontram um covil onde está a Lucy, que se transformou em vampira, e tenta seduzir o Arthur, mas ele com a estaca consegue matá-la de uma vez. E o Dr. Seward tenta convencer a Mina, que no começo não acredita, mas após o Drácula tentar atacá-la, percebe que é real. E todos então vão tentar derrotar ele, encontrando a sua cripta, mas o Drácula se mostra ser mais forte. E nisso o Arthur acaba morto, tendo sua cabeça arrancada. E o Drácula tenta atacar a Mina para ser a sua nova noiva, mas o Van Helsing com a cruz consegue distraí-lo, dando chance para o Dr. Seward acertar pelas costas uma estaca, acertando o seu peito e acaba transformado em pó. E pouco tempo depois, a Mina e o Dr. Seward se despedem do Van Helsing e vai embora. Mas os dois, andando pela rua, aparece uma figura velha observando eles, mostrando que é o Drácula que ainda está vivo. Então, Drácula, de 2006, é um filme legal, mas como adaptação não é muito boa. Os filmes anteriores tiveram mudanças que funcionavam para a história, já que ficou estranho com cenas desnecessárias, que deixam a história bem mais lenta do que o padrão, e algumas atuações que não funcionam, como da Lucy, feita pela Sophia Myles, e a Mina, feita pela Stephanie Leonidas, que parece atuação caricata de novela. O Mark Warren não é o melhor Drácula, mas também não é o pior. Funciona no que propõe. O problema é que é muito jovem para o papel, como se o filme quisesse copiar o Drácula 2000, que ali funciona um Drácula mais jovem por ser uma versão mais moderna. Mas nessa aqui, que segue a história mais clássica, podia ser um ator mais velho. O Dan Stevens, como Arthur, no começo funciona, mas se torna um personagem bem chato, porque foi ele que causou toda a bagunça. O David Suchet, como Van Helsing, tá legal, mas ele é mal aproveitado e deixaram o personagem velho demais. Com o Drácula foi muito jovem e com ele muito velho. Já o personagem sem problemas é o Dr. Seward, feito pelo Tom Burke, que tem mais participação que no livro. Agora os cenários, as locações e a fotografia estão boas e conseguem trazer um pouco da atmosfera de terror do livro. Ao todo, eu recomendo, é só não esperar uma adaptação fiel e ignorar essas escolhas estranhas. E dou a ele a nota 5,5. Para quem quiser assistir, ele está completo aqui no YouTube. Vou deixar o link aí na descrição. Então é isso, o Drácula de 2006. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram esse filme e o que acharam dele. Até o próximo vídeo e tchau!